Já compartilhando, aleluia, graças a Deus, essa live, porque Deus, Ele tem uma palavra para a minha vida, para a tua vida e para a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Igreja, aleluia, graças a Deus, eu vou estar fazendo uma oração, aleluia, graças a Deus, para que o Senhor venha abençoar. Enquanto eu oro, Deus, Ele venha trazendo, aleluia, graças a Deus, as pessoas, né, a qual vão, em nome de Jesus Cristo, buscar, aleluia, graças a Deus, buscar a presença de Deus, aleluia, graças a Deus. Vamos orar, irmãos, aleluia, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar e buscar a presença de Deus nessa hora, amém? Senhor, meu Deus e Pai, Deus de maravilha, Pai querido, amado, eterno e soberano, ó Deus de graça, Deus de glória, Pai de mistério, Deus de misericórdia, estamos aqui, meu Pai, diante da Tua presença, meu Deus amado, e eu vou pedindo ao Senhor, meu Deus amado, que cobre, Senhor amado, a vida de cada um, meu Pai amado, que aqui está, meu Pai, nessa transmissão, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, Senhor, que o Senhor venha proteger com Tuas poderosas mãos, meu Pai, que o Senhor, através dessa palavra, Senhor, através, meu Deus amado, dessa mensagem a qual eu vou pregar, o Senhor, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro a cada vida, Senhor, que o Senhor vai de encontro, Senhor, a cada casa, a cada família, Senhor, a cada pessoa, meu Deus amado, que necessita, meu Pai, de uma palavra, que necessita, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, de uma palavra, ouvir uma palavra do Senhor, meu Deus, vai em cada rua, meu Pai, em cada beco, atado e valado, e onde essa palavra, Senhor amado, estiver, meu Pai, alcançando, que o Senhor transforme, meu Pai, essas vidas, que o Senhor transforme, Senhor, essa casa, essa família, entra, Senhor, na causa, entra, meu Pai, com a Tua providência, entra, Senhor, com a Tua provisão, pois só o Senhor pode, meu Pai amado, fazer milagre, só o Senhor, meu Pai, pode operar maravilha, em nome de Jesus Cristo, nessa hora de oração, abençoa, meu Pai, cada vida que aqui está entrando, cada vida, meu Pai amado, que está sendo alcançada, que tirou, meu Pai amado, um pouco do seu tempo, Senhor amado, para buscar a Tua presença, para clamar a Tua misericórdia, para buscar, Senhor amado, em nome do Senhor, uma direção do Senhor, ó Pai, por intermédio, meu Pai amado, da vida dos meus irmãos, abençoa, meu Pai, cada vida, abençoa cada casa, cada família, cada parente, meu Pai amado, cada irmão que aqui está, meu Pai, diante da Tua presença. Eu peço ao Senhor que guarda, eu peço ao Senhor que livra, eu peço ao Senhor que abençoe e que protege, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Repreenda, Senhor amado, nessa hora todo mal. Fala, Senhor, com Teu povo. Fala, meu Deus, com Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém, Jesus. Igreja, estava previsto, né, irmãos, para essa live estar acontecendo por volta das 10h30 da noite, mas não foi possível porque me ocorreu alguns imprevistos aqui. Hoje mesmo tive que pregar lá na igreja no Anhanguera, tive que trazer uma mensagem da igreja do Anhanguera e por isso tinha chegado muito tarde, aleluia, graças a Deus, porque é bastante longe daqui, mas Deus é fiel, aleluia, graças a Deus. Igreja ali, uma congregação dirigida ali pelo pastor Juarez, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, pastor Juarez, aleluia, que nos conceda essa oportunidade da parte de Deus. Livro de Jonas, irmãos, aleluia, graças a Deus. Livro de Jonas, aleluia, graças a Deus. Capítulo de número 1, aleluia, versículo, aleluia, graças a Deus, de número 1 também, aleluia, graças a Deus. Vou ser bem rápido, irmãos, a trazer essa palavra, porque nós sabemos, pois, que amanhã já é o começo, aleluia. Hoje, na verdade, é o começo da semana, mas amanhã é o dia em que nós, aleluia, muitas vezes, muitos trabalham hoje, mas amanhã é um dia bastante corrido para todos nós, né? Mas, em nome de Jesus Cristo, na labuta, o Senhor se faz presente na nossa vida, nos dando força e graça, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, livro de Jonas, capítulo de número 1. Os irmãos estão me ouvindo? Aleluia, graças a Deus. Os irmãos aí estão me ouvindo perfeitamente? Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Se necessário for, eu tenho um fone aqui. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Livro de Jonas, capítulo número 1. Aleluia, os irmãos que estão ao vivo aí, que estão online, já podem me responder se o áudio está bom. Amém? Aleluia, graças a Deus. Livro de Jonas, capítulo número 1. Em nome de Jesus Cristo, versículo de número 1. Amém. Que diz assim a palavra de Deus: E veio a Jonas a palavra do Senhor. Aleluia. Filho de Amitai,
dizendo: levanta-te e vai à grande cidade chamada Nínive. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou a fim de fugir diante da presença. Aleluia. Melhor dizendo, Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nela, a fim de que fosse para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançando ao mar a carga do navio para que aliviasse o peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Igreja do Senhor, essa palavra, irmãos, é uma palavra bastante conhecida, é uma palavra também bastante pregada. Nós podemos ver, irmãos, aleluia, graças a Deus, que Jonas, aleluia, graças a Deus, era um homem de Deus. Era um homem a qual Deus separou para uma obra. Obra a qual que Deus separou esse homem para que ele enviasse a palavra de Deus a um lugar. Aleluia, graças a Deus. Só que nós podemos observar, irmãos, que Jonas, certa feita, Deus ele chega diante de Jonas e fala para que Jonas leve a palavra em nome de Jesus Cristo. Para que Jonas levanta e vai até a cidade chamada Nínive e clama contra ela, porque a tua malícia tem chegado até mim. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jonas recebeu a palavra, que Jonas recebeu, aleluia, o chamado de Deus, a ordem de Deus de ir até Nínive. Só que a Bíblia vai dizer que Jonas, ele teme, não que teme, ele tem um certo orgulho, porque nós percebemos dentro da palavra de Deus que a Bíblia não fala que ele temeu, mas ele tem um orgulho. A Bíblia diz que quando o Senhor manda ele ir até Nínive, a Bíblia diz que Jonas então se levanta para ir até Nínive. Ele tem a disposição de se levantar para ir até Nínive. Só que quando ele se levanta, a rota e a caminhada de Jonas era diferente da qual que Deus programou para ele. A rota e a caminhada que Jonas tinha era para ir até Nínive e pregar a palavra de Deus e clamar em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Só que aqui nós percebemos dentro da Bíblia do Senhor que Jonas, ele pega uma outra rota, que Jonas ele realmente se levanta. Nós vemos aqui que ele tinha a disposição de fazer aquilo que Deus tinha ordenado. Ele tem a disposição, mas ele não tem a obediência para cumprir tudo aquilo que o Senhor mandou. Aqui percebemos que ter disposição, ele tinha disposição, mas a gente percebe aqui que ele não tem a obediência de fazer tudo a qual o Senhor tinha lhe mandado. Ele levanta na disposição. Muitas das vezes Deus ele nos propõe uma regra, Deus ele nos propõe um jeito de servi-lo, e Deus vê que nós temos condição para isso. Deus ele enviou Jonas porque sabia que Jonas tinha condição para cumprir a sua palavra. Deus ele envia Jonas porque sabia que Jonas tinha a capacidade para cumprir a palavra de Deus. Deus ele chama Jonas porque sabia que Jonas tinha, em nome de Jesus Cristo, que Jonas tinha a disposição para fazer aquilo que o Senhor manda. Só que Jonas ele levanta porque Jonas tem a disposição de se levantar, mas não para fazer o que Deus mandou. Ele se levanta para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe vem o prazer. Então nós percebemos aqui dentro da palavra de Deus que muitos de nós, ou muitas das vezes nós mesmos, temos a disposição, e Deus sabe que nós temos. Nós recebemos algo
algo de Deus muito forte. Nós temos dons a qual Deus nos confiou poderosos. E nós temos condição, nós temos até mesmo disposição para fazer aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos confiou. Mas muitas das vezes nós não queremos estar dispostos a cumprir a vontade de Deus. Assim foi Jonas. Deus viu que Jonas tinha condição, mas Jonas não quis ter a disposição de fazer a vontade de Deus. Então Jonas aqui, ele pega, aleluia, ele pega um barco, ele pega um navio que ia para Tarsis, ele paga a sua passagem, e sai. A fim de quê? De fugir da presença de Deus. A fim de fugir daquilo que o Senhor a qual o confiou. A fim de fugir daquilo que o Senhor lhe havia falado, lhe havia mandado, lhe havia ordenado. Então eu percebo dentro dessa palavra que quando ele pega aquele navio, ele paga a sua passagem. Quando ele paga a sua passagem, irmão, muitas vezes tem obstáculo. Muitas vezes Deus tenta impedir a gente de fazer aquilo que é errado, aquilo que não devemos fazer. Muitas vezes, eu no meu caso, muitas vezes já fiz muita coisa a qual Deus, ele foi presente na minha vida, a qual Deus já foi escudo. Aqui Jonas tinha o quê? Tinha o preço da passagem a pagar. Muitas vezes Deus, ele coloca empecilho para impedir que nós pecamos contra ele. Deus é tão bom que muitas das vezes ele faz com que ele coloca certos tropeços no nosso caminho para impedir que nós chegamos até onde o nosso prazer da carne venha. Eu percebi dentro dessa palavra de Deus que Jonas, ele aqui diz no versículo número 3, a Bíblia fala: e Jonas, porém, levantou a fim de fugir da face do Senhor e desceu para Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O que eu percebo dentro dessa palavra? Como eu estava dizendo aos irmãos, muitas das vezes Deus, ele coloca algo para tentar nos parar, nos impedir de pecar contra Ele. Deus é tão bom na nossa vida. Isso já aconteceu comigo. Muitas das vezes eu chegar a perto de deleitar, de viver o deleite do pecado, e Deus ser um escudo fiel na minha vida, para mim não pecar contra Ele, para mim não fazer o que é errado. Mas Jonas, Deus colocou um tropeço. O tropeço era a passagem. Não sei se os irmãos estão me entendendo, mas que o Espírito de Deus dê o discernimento e o entendimento do coração dos irmãos. Deus, ele coloca aqui a passagem a Jonas pagar. Jonas tinha que passar por uma barreira que era a passagem, mas Jonas prefere pagar para pecar contra Deus. Jonas, ele escolhe passar a barreira para viver aquilo que lhe apraz, a sua própria vontade. Eu não sei se os irmãos estão entendendo essa mensagem, mas Deus colocou o empecilho da passagem para tentar impedir Jonas a chegar a fazer o que ele queria. Então eu percebo dentro dessa mensagem que Jonas, ele paga a sua passagem e embarca no navio a fim de ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmão, Jonas, ele embarca a fim de fugir da presença de Deus, a fim de sair de diante da face de Deus. Irmão, nós que temos um chamado, nós que temos que fazer algo para que Deus se cumpra na nossa vida, muitas vezes temos tentado sair dentre meio, aleluia, aquilo que Deus tem na nossa vida. Muitas vezes até mesmo não damos o braço a torcer, pois não importa se você está dando o braço a torcer para Deus fazer alguma coisa, porque se Deus, ele tem algo para fazer na vida do homem, ele faz. Então eu vejo que Jonas aqui, Deus coloca o empecilho que é a passagem, mas ele paga a passagem para pecar contra Deus. Ele ultrapassa o limite a qual Deus colocou para ver se ele não fazia o que ele era, para ver se ele não fazia aquilo que Deus não queria. Que Deus queria que ele fosse para Nínive e ele vai para Tarsis. Então eu paro e penso,
Aí, aqui diz que ele vai para Tarsis, embarca a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Agora eu te pergunto, irmão, qual é o homem na face da terra que consegue fugir da presença de Deus? Qual é o homem na face dessa terra que consegue sair da presença de Deus? Que consegue sumir, que consegue fazer com que sua vida não seja visível pelos olhos de Deus? Aonde estamos, Deus está. Aonde quer que nossos pés pisem, a presença de Deus chega primeiro. Aonde quer que nós andamos, o Espírito de Deus, ele se faz presente. Alguém deveria ter passado um recado para Jonas. Não tem como fugir da presença de Deus. Alguém deveria ter falado para Jonas que não tem como fugir da presença de Deus. Como que o homem vai fugir da presença do Senhor? Ele embarca no navio. Ele embarca no navio para ir para Tarsis, a fim de fugir da presença do Senhor. Mas quem é que consegue fugir daquilo que Deus tem na vida dele? Qual é o homem que foge do chamado de Deus? Qual é a mulher que consegue escapar do chamado do Senhor? Quem é na face dessa terra que consegue fugir daquilo que Deus tem na vida dele? Eu me lembro que o salmista Davi, no capítulo de número 139, no versículo de número 7, ele começa a dizer: para onde eu me ausentarei do teu espírito? E para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer da sepultura a minha cama, tu aí também estás. E se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Davi ainda vai mais a fundo e diz: eu ainda nem era formado pelo ventre da minha mãe, e meus ossos não tinham entritecido, mas o Senhor já me conhecia e tinha meus dias agravados sobre a palma da sua mão. Como fugir da presença desse Deus? Como escapar daquilo que Deus tem na nossa vida? Essa é a palavra-chave. Como escapar daquilo que Deus nos prometeu? A Bíblia fala que Jonas pega o barco a fim de ir para Tarsis, para fugir da presença de Deus. Se tem alguém aí na sua casa, se tem alguém aí na sua família, e você chama esse alguém para ir na igreja, ele não vai. E você chama essa pessoa, o seu vizinho, para ir para a igreja, ele não vai. Se você chama qualquer pessoa que você vê que necessita da presença de Deus, para buscar a face do Senhor, e essa pessoa não vai, quando ela falar assim não, você diz: não tem problema, porque não tem como você fugir daquilo que Deus tem para você. Você não precisa ir à igreja, porque não tem como você fugir daquilo que Deus tem na tua vida. Avisa para essa pessoa: passa o tempo que passar, aquilo que Deus tem na tua vida vai ter que se cumprir. Não tem como correr daquilo que Deus tem. Não tem como escapar daquilo que Deus preparou para a nossa vida. Eu percebo dentro da palavra de Deus, tem muitas pessoas que elas admiram, que elas gostam, que elas almejam ir para a igreja, estar na presença de Deus. Mas muitas delas não abrem mão do baile, não abrem mão da farra, não abrem mão da prostituição, não abrem mão da imoralidade, a fim de que ela sabe, porque se um dia estiver diante da presença de Deus, tudo isso ela não vai poder viver mais no deleite. Muitas dessas pessoas, elas não aceitam a Jesus, elas não entram em uma responsabilidade com Deus, porque elas sabem que se um dia elas aceitarem Jesus, as velhas práticas, aquilo que ela ama, aquilo que a apraz, aquilo que sacia seu desejo da carne, ela não vai mais poder fazer. Ela não vai mais poder praticar aquilo que é errado. Por isso que muitas pessoas, elas não entram, elas não aceitam a Jesus, elas admiram, elas gostam,
Elas até se emocionam, mas não aceitam Jesus. Infelizmente, se você fala assim, eu aceitei Jesus desde quando eu nasci, mas eu te pergunto, você vive sob o jugo da cruz? Aceitar Jesus não é simplesmente reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é Senhor. Aceitar Jesus é viver debaixo da tua vontade. Aceitar Jesus é viver debaixo daquilo que a Bíblia lhe opõe. Aceitar Jesus é viver aquilo que o Senhor deseja na nossa vida. Aceitar Jesus não é simplesmente viver à sombra daquilo que a cruz nos proporciona, porque muitas pessoas estão no Evangelho, mas elas não vivem o verdadeiro Evangelho. Elas vivem aquilo que a cruz. Tem gente que segue Jesus por aquilo que a cruz lhe proporciona, por aquilo que o Senhor lhe proporciona. São poucos que servem a Deus pelo que Deus é. E eu percebo aqui que Jonas, a Bíblia diz que ele pega o barco, ele pega o navio, a fim de fugir da presença de Deus. Não tem como fugir da presença do Senhor. Não tem como fugir. Ele pega o navio a sentido Tarso, paga a sua passagem, ele paga para pecar e vai sentido a Tarso, a fim de fugir da presença do Senhor. Quando ele pega esse navio, a Bíblia vai dizer que contudo o mar se deu um grande vento e fez-se uma grande tempestade, do que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. Jonas, porém, desceu para o porão, onde deitou e dormiu um profundo sono. O mestre do navio chegou e disse: como podes tu dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele lembre de nós, para que não pereçamos. Aleluia. Tudo isso estava acontecendo. Se Jonas tivesse cumprido a vontade de Deus, se Jonas tivesse andado segundo o caminho do Senhor, se Jonas tivesse vivido o propósito de Deus, nada disso teria acontecido. Esse vento que aconteceu aqui, a culpa era de Jonas. O que tinha acontecido, o que ia acontecer, o que tinha acontecido com o navio desses homens que, sem saber, estavam indo para Tarsis. Eles viram tudo isso acontecendo, mas Jonas, ele vai para o fundo do navio e vai para o porão e deita e vai dormir. Porque em meio ao vento Jonas vai dormir? Porque em meio à tempestade Jonas ele vai dormir? Porque Jonas sabia que aquele vento era por causa dele, que aquele vento era por causa do chamado na vida dele, que aquele vento que estava passando era a consequência do que ele tinha feito. Nós percebemos aqui que o mestre do navio fala para Jonas: clama a seu Deus, quem sabe se lembre de nós. Mas Jonas, ele foi dormir e não orou. Por quê? Por que Jonas não orou, mas antes foi dormir e foi acordado pelo tripulante do navio? Jonas não orou porque Jonas sabia que se ele orasse, Deus ele se aproximava dele. Que se ele buscasse ao Senhor, Deus ele se fazeria presente no meio de Jonas. Tem muitas pessoas que elas não se aproximam de Deus, porque uma vez aproximando de Deus, vai ter que haver mudança. Uma vez a pessoa se aproximando da presença do Senhor, algo na vida, no caráter, na alma, nos costumes, vai ser mudado pelo Senhor. Eu não sei se os irmãos lembram, mas quando eu pregava a mensagem do filho pródigo, eu via que aquele filho, ele pede herança e vai para uma terra longínqua. Por quê? Porque ele queria viver
o deleite do pecado. Ele queria viver conforme o seu prazer, porque ele sabe, se ele estivesse perto do Pai, ele não ia pecar. Se ele estivesse perto do Pai, ele ia ter que viver uma vida com Deus. Se ele estivesse perto do Pai, ele não poderia fazer aquilo que era errado. Ele tinha que andar segundo a disciplina do Senhor. Então tem muitas pessoas... Jonas, ele não foi até Nínive, porque até Nínive ele tinha que cumprir a vontade de Deus. Então tem gente que prefere se afastar da presença de Deus, porque se aproximar sabe que Deus vai haver diferença. Porque ele sabe que quando Deus entra, Deus muda. Quando Deus entra, Deus trabalha. Quando Deus entra na causa, algo diferente tem que acontecer. Eu desconheço esse Deus, que onde Ele está não há diferença. Desconheço esse Deus, que onde Ele está o sobrenatural não acontece. O Deus a qual servimos é um Deus que quando Ele entra na causa, Ele muda o plano do homem. Ele muda o coração, Ele muda a rota, Ele muda o traço, Ele muda a caminhada, Ele muda a trilha, a vereda. Porque Ele é Deus. Somos pedaço de barro na mão do oleiro. Somos vaso de terra na mão de Deus. Assim como o barco é na mão do oleiro, assim somos nós na mão do Deus vivo. Se necessário, Ele quebra, Ele amassa, faz de novo, para provar que Ele é Deus e é poderoso para garantir vitória na nossa vida. Então eu percebo aqui dentro da palavra de Deus que os homens disseram a Jonas: clama a seu Deus, talvez ele nos livre. A Bíblia vai dizer que Jonas clama a Deus, que Jonas não simplesmente clama, mas eles fazem com que lancem sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. A Bíblia vai dizer que então os homens pegam a Jonas para tentar impedir que o navio seja afundado. Eles começam a dispensar tudo que estava sobre o navio. E quando eles dispensam, olha para você ver o mistério dessa palavra, irmãos. Tudo aquilo que estava sobre o navio teve que ser dispensado por causa de Jonas, por causa da desobediência de Jonas. Quando desobedecemos à vontade de Deus, a perca, a tristeza, a briga, a contenda. Quando desobedecemos a voz de Deus. Uma coisa, irmãos, é você ver os sinais de Deus. Outra coisa é você ouvir a voz de Deus. Eu lembro quando Paulo, ele foi preso porque pregou a verdade. O povo de Jerusalém apanhou Paulo e levou Paulo perante o Sinédrio. Paulo, quando ele é pego em Jerusalém, o povo espanca Paulo de tal forma que o comandante da guarda, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, a Bíblia fala que o guarda pega a Paulo quase morto, espancado. A Bíblia diz que quando ele pega Paulo então, e leva Paulo, e a intenção era levar Paulo à sua fortaleza, a fortaleza onde seria julgado. A Bíblia vai dizer que ele pega Paulo, e Paulo subindo as escadas, a Bíblia vai dizer que Paulo para e pede o povo em silêncio na língua hebraica. A Bíblia vai dizer então que o povo para e todos ficam em silêncio quando ele fala em hebraico. A Bíblia vai dizer que Paulo ele começa a testificar e contar. Aí Paulo vai dizer: eu também açoitava o povo, eu também prendi o povo, mas chegou certa feita que eu estava a caminho de Damasco, quando um feixe de luz, uma forte luz apareceu do céu. Os homens que estavam comigo viram a luz, mas não ouviram a voz. Entenda. Tem gente que vê sinal. Tem gente que contempla muitas coisas. Mas tem gente que não ouve a voz. O mistério não é só ver. O mistério é ouvir. Porque uma vez ouvindo, certo homem dizia que ser sábio não é simplesmente falar. Ser sábio
também é ouvir a palavra do Senhor. Então eu percebo que tem gente que vê muitas coisas acontecendo, mas ainda não ouviu. Saulo, ele viu a luz, mas também ouviu a voz daquele que falava. E veio a mudança. Aleluia. Que todos vocês, irmãos, as poucas pessoas que estão vendo aqui, que essa palavra simplesmente, ela não venha simplesmente para você ouvir. Essa palavra ela venha para você ver. Essa live não venha simplesmente para você ver, mas que essa palavra você venha ouvir, porque o ouvir faz que nós praticamos, exercemos ela no nosso dia a dia. Você vai tombar com situações que você vai dizer bem que quando eu estava assistindo a live, isso aconteceu. Eu estava assistindo a live que o irmão falou essa mesma coisa aí. Você vai pensar. As coisas muitas das vezes testificam. O Espírito Santo de Deus muitas vezes testifica na nossa vida para mostrar a nós o quão importante é a nossa vida na presença dele. Uma coisa, eu vejo aqui, a Bíblia vai dizer que os homens perguntam: qual é a tua terra e de que povo és? A Bíblia diz que Jonas responde: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Quando eu percebo aqui que ele fala eu sou hebreu e temo ao Senhor, a Bíblia diz que os hebreus era aquele a qual Deus tinha separado a herança, a qual Deus separou por povo, por nação, era o povo hebreu. A Bíblia diz que Jonas diz eu sou hebreu e temo ao Senhor. Quando Jonas fala que ele era hebreu e que temia o Senhor, eu percebo aqui dentro da palavra de Deus, ele é hebreu, ele é dono de uma promessa, mas ele teme ao Senhor. Mas o temer é respeitar. O temer aqui na Bíblia é respeitar. Jonas, ele temia a Deus. Jonas respeitava a Deus, mas não obedecia. Uma coisa é você admirar, outra coisa é você crer que ele sempre vai estar com você. Mas uma coisa é obedecer. Crer, admirar e obedecer são três coisas diferentes. Ele era hebreu, ele era dono de uma promessa. Deus o separou, o povo de Jonas, a ser a sua nação escolhida. Dentre todas as nações da face da terra, Deus escolheu a Israel a dedo, o povo hebreu. Quando nós percebemos aqui que Deus fala que escolheu a nação, Deus aponta pelo dedo. O mundo se passa por uma seleção e Deus vê uma menor nação, uma das menores nações daquela região, o povo hebreu. Ele é a sua descendência, a descendência de Jonas é separada a dedo. Jonas é hebreu, Jonas teme a Deus, mas não obedece. Temer e obedecer é coisas bem diferentes. Respeitar não me faz com que Deus me pegue e me leve para o céu. Respeitar não me faz com que Deus ele pega, com que ele venha e arrebate a minha alma até o céu. Respeitar não é a garantia de que eu vou ser arrebatado. Respeitar não é a garantia do que eu vou morar no céu. Respeitar não é passaporte para morar na eternidade. Além de temer e respeitar, obedecer, como o irmão Adilson disse, obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra do Senhor é clara. Obedecer é você viver debaixo de uma regra. Qual é a regra? Viver a palavra de Deus. Viver aquilo que a cruz lhe proporciona. Quantos agora, irmão? Quantos agora viram a notificação chegar? Viram a notificação chegar no seu telefone dizendo a transmissão ao vivo de tal, tal e tal. Do irmão Fabrício vai acontecer. A transmissão ao vivo do nosso irmão Adilson. A transmissão ao vivo do nosso irmão Vinícius. A transmissão ao vivo da nossa irmã Ana Paula. Chega a notificação, a transmissão de tanta pessoa. Mas a gente olha a transmissão. A gente sabe que vai fluir algo que vai nos edificar. Mas se chegar a transmissão de algo que é profano,
o nosso sistema de humano, daqueles que não buscam a Deus, daqueles que passam que perdem o seu tempo na imoralidade, nas coisas que não aprazem o Senhor. Nós preferimos ver um vídeo de piadinha, nós preferimos ver um vídeo imoral, um vídeo pornográfico, um vídeo que faz com que a nossa vida seja contaminada. Mas a certeza de uma pessoa que vai morar no céu é certa. Eu sou falho, eu posso pecar na presença de Deus. Eu sou homem, eu sou pedaço de terra, caco de barro. Eu posso pecar diante do Senhor, mas a minha vida, eu peco diante de Deus, mas a minha vida, a minha alma, ela não tem prazer no pecado. Podemos falhar na presença de Deus, mas a pessoa que tem o Espírito do Senhor sobre a vida, ela falha, mas ela não tem prazer na sua falha. Ela não tem prazer no seu pecado. Ela não tem prazer na vontade da tua carne. Já percebeu que quando a gente peca, a gente faz alguma coisa que sabe que não agrada a Deus, a nossa alma se enche de remorso? Você fica pedindo perdão para Deus a todo momento? É porque a nossa vida está diante da presença do Senhor. Nós não vemos aquilo ali como tem gente que peca e o prazer dela está ali. Ela se regozija com aquilo. Eu me lembro na época do mundo, na época que estava no mundo, na época que estava me entregado ao pecado, ao deleite, quando eu fazia o que era errado, eu dizia, amanhã nós vamos fazer de novo. Amanhã vamos embora, amanhã vai ser o dia que nós vamos repetir a dose porque foi bom. Mas na presença de Deus é diferente. Quando se tem Deus na vida, uma coisa é respeitar Deus, uma coisa é temer. Temer a Deus é só para quem está na igreja. Temer a Deus é para ímpio. Ímpio também teme. Muitos ímpios temem, respeita, considera, mas não obedece. O obedecer é diferente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o obedecer aqui é diferente. Jonas ele vai. E ainda diz, eu sou servo. Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Temer aqui é respeitar. Porque quando obedecemos, é diferente. Quando obedecemos é diferente. Prazer. A gente não tem prazer no pecado. Tem gente que fala assim, você é crente, você é santo. Não. Nós não somos santos. Não somos, não temos uma vida incorruptível. Aquele que não pode se corromper com algo, na visão, no falar, no pensar. Não somos. Mas quando pecamos, nós temos um advogado fiel. E esse sonda o recôndito da nossa alma. E quando ele sonda, passamos por um processo. E o Senhor contempla no nosso coração a integridade. A integridade da qual foi vista em Davi quando Davi adulterou. Davi ele peca com Betseba. Quando ele peca com Betseba, a Bíblia diz que Davi ele passa um tempo em jejum e em propósito e faz uma oração. Senhor, se for possível, apaga a minha iniquidade. Apaga os pecados a qual até mesmo já esqueci de mim. Torna-me limpo e puro como isopor. Me dê um espírito reto, disposto a te obedecer. Temer é respeitar. Obedecer é viver no centro da vontade de Deus. Ele fala, me dê um espírito disposto a obedecer. Então eu bendirei o teu nome diante dos transgressores. Antes de pregar aqui temos que viver.
antes de transmitir que Deus é santo, temos que viver uma vida reta. Irmão, eu falo para os irmãos que cada dia que eu prego, cada dia que eu subo em um altar, o amanhã, ou quando eu desço, na mesma da hora que eu desço daquele altar, a luta da carne e do espírito é infindável. Só que não devemos nos render a essa luta. Não devemos nos render a esse deleite, a essa vontade. Cada dia que nós que pregamos, pregadores que pregam, sabe que quando pregamos, o nosso dia a dia faz correr toda essa palavra que nós pregamos, para ver se nós somos repreendidos por aquilo que falamos. Irmão, mas eu louvo e exalto o nome do Senhor. Eu prego sem medo e com verdade. Jesus, ele disse, na verdade eu te digo. Jesus dizia, na verdade e com verdade. Ele está dizendo na verdade porque ele anda na verdade, e com verdade porque a palavra dele é verdadeira. Eu digo, irmãos, que não é fácil estar diante da presença de Deus. Não é fácil andar nos caminhos do Senhor, mas não é impossível, porque Deus, ele nos capacita. Deus, ele nos dá força. Deus, ele nos dá graça para andar segundo a vontade dele. E a palavra que eu tenho para deixar para os irmãos: tema, respeite a Deus, mas obedeça os princípios da palavra. Obedeça a vontade de Deus. Não sei quanto tempo que já tem aqui. 40. Obedeça a palavra do Senhor. Tema, respeite, mas obedeça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu percebo dentro da palavra de Deus que Jonas, ele é engolido quando é lançado do navio. A Bíblia diz que eles, para tentar parar aquilo que estava acontecendo, o vento, porque tem vento que sobreveio sobre a nossa vida, tem muito vento que acontece sobre nós, sobre nossa vida, é para com que Deus permite esse vento, é para fazer com que nós nos colocamos no centro da vontade dele. Tem vento que vem sobre nós, é porque Deus permite esse vento para que nós vivemos aquilo a qual ele tem para nós viver. Eu percebo dentro dessa palavra. E quando eu percebo dentro dessa palavra, veio o vento para colocar Jonas no devido lugar, aonde ele tinha que estar. Eu vejo aqui que Jonas, ele peca ao desobedecer a Deus. Jonas peca a não obedecer à vontade de Deus. Mas Deus, ele não abre mão de Jonas. Não sei o que está acontecendo, o que está se passando, mas o Deus a qual nós servimos, ele diz aqui nessa noite: não importa o que aconteceu, e não importa o que aconteça, Deus, ele não vai abrir mão da sua vida. Ele conhece sua falha. Ele conhece onde você tem tendência a cair. Mas nessa noite ele é escudo fiel. O Espírito de Deus me manda te dizer: ele não vai abrir mão de você. Em nome de Jesus Cristo. Deus, ele não abre mão de Jonas. Deus, ele sendo Deus, podia levantar outro. Já que você não quer ir onde eu estou mandando, vou levantar outro. Mas o que Deus tem para fazer na tua vida, ele não pode levantar outro e colocar no lugar. Porque aquilo que ele tem para fazer na tua vida, ele vai fazer na sua vida. Se você viu alguém que serve ao Senhor, que se diz servir a Deus, e você vê que ele não vive e que ele não faz aquilo que Deus quer, é porque Deus está mostrando a você o que você não deve ser. É que você tem que entrar. Esse mau testemunho que sobrevém muitas das vezes, ele não pode te impedir de chegar até a igreja dizendo: se fulano faz, e eu vou ser crente para quê? Não. Deus, ele está mostrando para você que aquilo que ele faz, que não agrada o Senhor, é para quando você entrar lá, você fazer a diferença no meio dessa geração. Seja a diferença, em nome de Jesus Cristo. Se ninguém prega na rua,
Deus vai te levantar para você pregar na rua. Se ninguém fala a verdade dentro da tua casa, Deus vai levantar um para falar a verdade lá dentro. Se ninguém fala a verdade dentro da tua igreja, Deus vai levantar um para começar a falar a verdade lá dentro. E pode ter certeza, vidas serão salvas por intermédio da tua vida. Há pressa. Deus tem pressa em usar você nessa terra. Em nome de Jesus Cristo. E eu percebo aqui, irmão, em nome de Jesus, graças a Deus, que Deus então fala para Jonas ir para Nínive. Ele não vai. E a consequência vem. Como eu disse na live passada, pecar é igual dever. É igual você fazer uma conta e não pagar. Uma hora o boleto vai chegar na porta de sua casa. Então nós percebemos aqui que ele não vai. Então Deus ele tenta fazer com que ele ir. Deus tenta fazer ele ir. E faz com que uma tempestade sobre ele. Tem tempestade que acontece na vida da gente. É porque Deus quer algo de nós. E Deus queria algo de Jonas. Então provocou a tempestade. Jonas fez com que Deus provocasse a tempestade. Tem muitas portas que se fecham. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida. Muitas coisas não estão dando certo. É porque Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Muitas coisas não estão dando certo. É porque Deus quer um pouco que você desça na madrugada na presença dele. Que você ore um pouco mais. Que você busque um pouco mais. Faz quanto tempo, irmão, que você não faz um jejum, não apresenta um propósito na presença de Deus? Faz quanto tempo que você não faz um sacrifício de jejuar, de buscar a presença, de buscar a presença pela madrugada? Tem quanto tempo, irmão, você não abre a Bíblia para ler e você não medita na palavra? Porque a pós-modernidade está matando muitos dentro da igreja de Deus. Eu fico na rede social, no Facebook, no WhatsApp, se deixar o dia inteiro, mas não fico 5 minutos com a Bíblia na mão. Muito vento acontece na nossa vida. É porque Deus se quer que nós achegue até Ele. A gente passa tanto tempo vendo besteira, uns vendo imoralidade, outros vendo chocarrice, zombaria, coisas que não edificam a alma. Mas paramos e pensamos, muitas das coisas que acontecem é para ver qual é a nossa situação. Para ver, Deus ele provoca algo na nossa vida, para ver qual é a nossa atitude diante da presença dele. É se nós vamos buscar ou se nós vamos ficar com raiva e sair da presença. Só que Jonas tentou sair, mas é aquilo, irmão. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir da presença do Senhor. Não tem como. Glória. E a Bíblia diz que Deus então provoca essa tempestade para ver o que Jonas ia fazer. E quando Deus provoca essa tempestade, já vou terminar, irmão. Quando Deus provoca essa tempestade, eu vejo aqui que eles lançam sorte e jogam Jonas dentro d'água. Porque Jonas disse, eu sou a causa da tempestade. Eu sou a causa daquilo que sobrevém a esse barco, a esse navio. Se vocês me jogarem lá, tudo vai se parar. E foi assim que os tripulantes daquela embarcação fez. Jogaram Jonas na água. Mas a Bíblia diz que um grande peixe, quando Jonas caiu na água, um grande peixe, creio eu, baleia, traga Jonas. E a Bíblia diz que ele ali, dentro daquela baleia, ele faz o que muitos de nós talvez não faria. Porque se queremos uma coisa, muitos na igreja
se queremos uma coisa, a qual Deus não dá, o mais fácil que nós vemos, ou o nosso orgulho, faz com que deixamos tudo de lado. Saímos sem olhar para trás. Quando temos alguma coisa para fazer e nós, aleluia, muitas das vezes não alcançamos aquilo a qual pedimos a Deus, e Deus muitas vezes não dá. É porque aí o que fazemos? Deus viu a atitude. Jonas queria ir para Tarse. Deus falou: não, você vai para onde eu quiser, porque quem manda no homem é Deus. Você tem seu livre-arbítrio. Deus ele vai permitir você fazer o que é errado até certo momento de tempo. Até certo momento, Deus ele vai te permitir fazer o que é errado. Mas quando Deus decide dar um basta, não tem livre-arbítrio, porque a palavra é dele, tudo foi feito por ele e para ele são todas as coisas. Então eu percebo aqui dentro da palavra de Deus que Deus, então ele pega a Jonas e faz com que um reboliço aconteça no meio do mar e torna-se uma tempestade. E Jonas então é lançado para fora do navio e uma baleia traga. E quando nós esperamos, e quando muitos esperaram uma ação de Jonas de reclamar, como eles esperavam uma ação de Jonas de questionar Deus, Jonas olha para aquilo que está acontecendo diante de si, dentro de um ventre de uma baleia. A Bíblia diz que Jonas faz o que muitos não esperavam. Jonas dobra seu joelho e vai falar com Deus. E a Bíblia diz que Jonas já começa a dizer ao Senhor, porque fácil é, irmão, muitas das vezes, quando Deus não faz uma coisa na nossa vida, nós questionamos. Mas Jonas viu que Deus não fez algo na vida dele. E Jonas faz o que ninguém esperava. Jonas ora ao Senhor. E quando Jonas ora ao Senhor, Jonas disse: na minha angústia eu te clamei, e o Senhor me respondeu. Olha o que ele diz: na angústia eu te clamei, e o Senhor me respondeu. Das profundezas da sepultura eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lanças no fundo do coração dos mares. E as correntes me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. E banido estou diante dos seus olhos. E a Bíblia vai dizer que no capítulo número 2, versículo número 9, Jonas começa a dizer: Eu porém, com um cântico de ação de graça, te oferecerei sacrifício. E o que votei pagarei ao Senhor. Vem a salvação. A Bíblia diz que o Senhor falou ao peixe, e o peixe colocou para fora Jonas, vomitou a Jonas. Jonas pecou. Jonas desobedeceu a Deus. Jonas fez aquilo a qual não era a vontade de Deus. Mas sabe o que eu percebo? Jonas poderia também estar condenado. Por quê? Porque foi tragado por um peixe. Jonas poderia ter sua alma condenada ali porque estava no ventre de uma baleia. Como o homem, irmão, sobrevive no ventre da baleia, se Deus não for na vida dele? E eu percebo aqui que Jonas, ele diz: nas profundezas da sepultura eu clamei. Clamei aqui é gritar.
Eu gritei ao Senhor, eu clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu. Irmão, ele errou, pecou absolutamente. Mas Deus, ele não resiste a um coração aquebrantado. Essa é a verdade. Deus, ele não resiste a um coração quebrado na presença dele. Uma coisa é eu errar, eu achar que meu erro é natural. Mas outra coisa é eu errar e reconhecer o meu erro e querer. Deus, ele não importa, irmão. Deus, ele aborrece o pecado, sim, mas Deus ama o pecador. Deus aborrece a transgressão, sim, mas ele ama o transgressor. Deus aborrece o erro, sim, mas aquele que errou, ele ama. Como comparar um amor de um Deus desse? Eu não tenho como. Não há palavras na Bíblia, não há palavras em nenhum livro que eu conheça ou que eu já tenha lido, porque eu leio muito, a qual fala do amor de Deus. Não tem como explicar o amor de Deus. Jonas, ele peca, ele erra, mas se humilha diante da presença de Deus. E quando Jonas se humilha, Deus, ele não resiste e se aproxima de Jonas. E quando Deus se aproxima de Jonas, Jonas errou, Jonas pecou, Jonas fez aquilo que não devia, mas o amor de Deus é tão poderoso, o amor de Deus é tão imensurável, não tem como medir, que Deus olha o coração de Jonas e vê que Jonas está quebrantado. Deus então fala com a baleia: põe meu servo para fora. E quando Jonas está ali, o que me chama a atenção é uma coisa ser punido, uma coisa ser castigado por Deus. Porque muitas das vezes a nossa soberba, o nosso orgulho, quando erramos ou quando somos repreendidos, essa soberba, esse orgulho não nos deixa orar, não nos deixa pedir perdão, não nos deixa pedir perdão para o nosso próximo, para nossa esposa, para o nosso filho, para o nosso amigo. O orgulho. Mas Jonas, ele deixa o orgulho de lado. Jonas, ele deixa, em nome de Jesus Cristo, o sentimento do orgulho de lado e pede perdão e se arrepende. E Deus, ele ouve do alto do céu. Aquele mesmo que queria se esconder da presença de Deus fala com aquele que ele queria se esconder. E Deus ouve. Aleluia. Assim foram os apóstolos. Os apóstolos, todos, quando Jesus foi crucificado, a Bíblia vai dizer que todos se espalharam, cada um caçou seu canto. Pedro voltou para a mesma prática. Deus havia tirado ele do meio das redes, do meio daquilo que ele fazia. Mas Pedro, Tiago e João, os três foram para a beira do mar pescar. Se despiram suas roupas, ficaram nus ali no barco. E eu percebo dentro da palavra de Deus que o amor de Deus é tão poderoso que Jesus, com o seu poder, já que Pedro, Tiago e João tinham deixado, simplesmente eles fariam o seguinte: eu vou levantar outros e colocar no lugar de Pedro, Tiago e João. Porque eles não me esperaram. Eles não esperaram eu visitar eles. Porque eu disse, eu vou ser crucificado. Mas dentro de 3 dias eu vou voltar. E eu vou visitar cada um de vós. Mas eu percebo dentro da palavra de Deus que quando o Senhor é crucificado, se passa-se 3 dias, os discípulos se espalham, mas Jesus vai atrás de um por um. Se fosse eu ou você, chamava outros no lugar. Porque nós diríamos: por que não esperou? Por que não me esperou? Já que não quer nada, eu vou levantar outros. Mas Jesus, ele não teve orgulho. Jesus era perfeito, ele é perfeito. Ele disse:
eu vou atrás de um por um. Porque foi caro demais. Custou meu sangue. Nós, no nosso sentido etimológico, iríamos atrás de outros. Ou diria para Jesus, Jesus atrás de outros. Jesus simplesmente ia falar: não custou teu sangue, custou meu sangue. Errou, mas eu vou atrás. E assim foi. Jesus foi atrás de Pedro, Tiago, de João. Chegou na beira do rio. Vai se encaixar aqui na mensagem. Chegou na beira do rio. Preparou peixe, comida para os discípulos. E os discípulos lá pescando. Diz para Pedro e para Tiago e João: joga a rede para a direita. No início do chamado, Deus ele manda fazer a mesma coisa. Jogar a rede para o lado direito. E quando ele joga, João já notifica. E fala: eu conheço. Aquele é o Senhor. A Bíblia diz que todos não conhecem. Mas João, a quem amava o Senhor, conhecia. E falou: se eu conheço, aquele ali é o Senhor. Aleluia. E quando ele falou, glória a Deus, aquele é o Senhor, eles vieram logo até com Jesus. Quando chegou, Jesus pergunta para Pedro, que foi o que disse que iria, se possível, até a morte por Jesus. A Bíblia diz que Pedro então olha para o Senhor. E o Senhor olha para Pedro. Jesus olha dentro do olho de Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes o Senhor pergunta. Pedro responde: é claro que eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? É claro que eu te amo, Senhor. Jesus não jogou na cara. Mas o que passa na minha cabeça é a mesma coisa que passa aqui em Jonas. Jonas disse: eu sou hebreu. Versículo de número 9. Jonas disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Pedro disse: eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Mas Pedro disse que amava o Senhor. Mas quando o Senhor se ausentou de Pedro, Pedro voltou para a mesma prática que estava. Aí eu pergunto: Pedro amava a Deus e voltou a fazer aquilo a qual Deus o libertou? Muitas vezes falamos: eu te amo, Senhor. Mas voltamos aos poucos a praticar a imoralidade. Eu te amo, Senhor. Mas voltamos aos poucos a ver o que não devemos, a ver imoralidade, pornografia. Eu te amo, Senhor. Mas aos poucos voltamos às conversas de malícia, às coisas da maldade, a praticar aquilo a qual Deus nos tinha libertado antes. Aí eu pergunto, e Pedro diz: é claro que eu te amo. Na minha consciência, Jesus não falou. E eu também não posso colocar uma palavra aqui de responsabilidade e dizer que Jesus pensou. No caso, eu pensaria: como você me ama, se eu te tirei da rede, te tornei um discípulo, te tirei do meio dessa imundícia de pescaria, te coloquei, não digo pescaria, digo de costume, te tirei do meio daquilo que você fazia que era errado. Quem estudou a história de Pedro sabe o que eu estou dizendo. Te tirei no meio dessa imundícia. E você diz que me ama, mas é só me ausentar um pouquinho e você volta para a imoralidade. Que amor é esse, Pedro? Aí o Senhor olha para ele e disse: se realmente você me ama. Jesus não fala: se você me ama, por que você me negou 3 vezes? Se você me ama, por que você só foi o ausentar? Você e seus irmãos se despiu-se dentro do barco e vieram para a beira do rio pescar de novo. Se você me ama, por que você voltou? Não. Jesus olhou e disse: se você me ama, Pedro, prega a palavra para minhas ovelhas. Oh, glória. Se você me ama, Pedro, prega a verdade para minhas ovelhas. Glória a Deus. Essa é a palavra, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo.
em nome de Jesus Cristo. Igreja do Senhor. E Jonas, assim que saiu, Jonas mudou a rota da caminhada e foi cumprir tudo aquilo a que Deus lhe propôs no seu ministério, pregar a palavra de Deus. A Bíblia fala que todos daquela cidade de Nínive temeram a Deus pelo sermão a qual Jonas trouxe e aceitaram o Senhor. Todos ali jejuaram, até os animais, para ver se o perdão de Deus alcançava a vida deles. E o perdão do Senhor veio sobre Nínive, depois que Jonas pregou aquela mensagem. E realmente, nosso irmão Claudenor Monteiro, realmente, aquele que se declara amigo do mundo, se institui inimigo de Deus. Porque Deus não é aliado com o mundo. E nós também não somos do mundo. Nós somos povo do céu, eleito do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Aleluia, graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida dos irmãos. Comecei a live tarde hoje, irmão, porque eu fui ali. Hoje eu tive que pregar lá no Anhanguera. Foi bênção. Deus, Ele falou nos nossos corações ali também. E eu creio que Deus falou aqui também no seu coração aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa uma hora de palavra, eu tenho a certeza que não vai ser em vão na tua vida. E eu peço aos irmãos em nome de Jesus Cristo que orem em meu favor, porque eu sou necessitado das orações do irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Aleluia. E terminar e encerrarmos aqui. Já agradeço a presença em nome de Jesus Cristo dos irmãos que aqui estavam. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Adilson, nosso irmão Vinícius, jovem Vinícius, está lá em Botucatu, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Minha mãe, aleluia. Francisco, aleluia. Meu cunhado, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus. Nossa irmã Ana Paula, aleluia. Nosso irmão Claudenor Monteiro, que está aí nos acompanhando. E todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos está aqui e ter esse privilégio, não de ouvir a mim, mas de ouvir a palavra de Deus. Aleluia, graças a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma breve oração para que Deus abençoe a nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Senhor Deus de Pai, Deus de maravilha, Pai querido, amado, eterno e soberano, eu peço, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, e na autoridade do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor, meu Pai, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, aonde foi semeado, meu Pai, essa palavra. Meu Deus amado, que não seja em terreno rochoso, que não seja, meu Pai amado, em terreno de espinho, mas seja uma terra boa e fértil. Que onde essa palavra foi semeada, meu Pai, venha produzir frutos, meu Pai, no coração dessas pessoas. Venha produzir, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, gerar frutos da Tua presença. Eu peço, Senhor, meu Pai, que esse futuro irmão, que essa futura irmã, Senhor, esse irmão, meu Pai, que se esconde distanciado, que se encontra afastado, que se encontra, meu Pai, longe da Tua rota, da Tua caminhada. Eu peço, Senhor, meu Pai, direciona ele, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Joga por terra nessa hora, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Joga por terra todo o mal nessa hora de oração. Visita, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, a vida, a casa, a família de cada um, Senhor. Meu Pai, cobre com Teu sangue, cobre com Teu poder, Senhor amado, cobre com Tuas mãos ensanguentadas, Tuas mãos divinas. Meu Deus, cobre, Senhor amado, a minha casa, a minha família. Cobre, Senhor amado, a nossa vida, nossos irmãos, Senhor amado, nosso irmão Adilson, meu Pai amado, nosso irmão Claudenor, Senhor, nosso irmão Vinícius, meu Pai, a todos os irmãos que estão acompanhando aqui essa live, meu Pai, e que essa palavra, meu Pai amado, venha ser, meu Pai amado, como uma flecha, meu Pai amado, ao arco aberto, meu Pai, que ataca com precisão na vida, meu Pai, na família dessa pessoa, meu Pai, que venha gerar, meu Pai, frutos, meu Pai, que testemunhos, meu Pai amado, segundo a Tua vontade, venham ser transmitidos, venham ser trazidos, meu Pai, e que o Senhor venha nos dar mais uma oportunidade de pregar a Tua palavra, de bendizer o Teu santo nome. Cobre a vida, meu Pai amado, e a família desse irmão, dessa irmã, jogando por terra nessa hora todo o mal, e confirma a bênção, o milagre, a vitória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a vida do nosso irmão Mateus, que está aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, lá de
Botucatu também, que está com nosso irmão Vinícius. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs que participaram em nome do Senhor Jesus Cristo dessa live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém?